bom dia, paz do nosso Senhor Jesus, uma ótima terça-feira a todos. Estamos aqui com mais um treinamento da fé. Esse é o primeiro da semana, ontem não tivemos por conta do feriado, mas traremos um assunto que será de suma importância e que vai abençoar muito a sua vida, a sua casa e a sua família. Cíntia, seja bem-vinda. Fran Andrade, eu acho, Lina, Rose, sejam todos bem-vindos. Já vai deixando seu coraçãozinho aí, ó, tem gente que já tá curtindo. Kêmia, bom dia, Kêmia, cedinha acordada. Bom dia, Dulce, bom dia, Josi. Otília, Sabrina, sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Cremos que o que nós vamos abordar, o assunto, ele vai te abençoar de forma grande. Então já compartilha, você que tem uma amiga que é mãe, que tem filhos, que tem a responsabilidade de cuidar, né, de alguém. Compartilha aí a live com essa pessoa, tá bom? Com esse pai, com essa mãe, porque eu creio que vai abençoar de forma grande a vida deles. Daqui a pouquinho o bispo entra aqui com a gente. Enquanto isso, vai me falando de onde vocês são, qual cidade vocês estão acompanhando a gente, se é de Curitiba, São Paulo, Nordeste, do Norte. De onde vocês estão falando? Qual a cidade, qual estado que vocês estão falando com a gente? Bom dia, Matilde, a paz, seja bem-vinda, Thalita. Vamos lá, gente, interage aí. Eu sei que vocês devem estar se arrumando para ir trabalhar, né? Muita gente vai ouvindo no caminho, põe aí o fonezinho, vai ouvindo a live. Mas vamos interagir aí com a gente. Belo Horizonte, Minas Gerais, seja bem-vinda aqui, viu? Nós já moramos em Belo Horizonte um tempinho. O Rodrigo já morou mais tempo. Antes de morarmos quando casados, ele já morou com os pais. Cíntia, de Campo Largo, Paraná. Ah, tá pertinho aqui, Cíntia. Campo Largo, terra boa, comida boa. Todo mundo tá Bom com um dia, cafezinho aí? bom Bom dia, dia, amor. Deu tudo Viviane. Tudo certo bem com aí? você? A sua noite foi maravilhosa, né, Viviane? Bom dia a todos os que estão aí com Pois a é. gente, se conectando. Que Deus abençoe, que tenhamos um mês abençoadíssimo. Inclusive, eu já declaro e profetizo em nome de Jesus que esse mês de maio seja um mês de boas notícias, seja um mês de portas abertas Amém. na vida de todos aqueles que realmente precisam de ajuda. Viviane, Amém. é muito importante a interatividade de todos, tá? Nesse treinamento. Vamos clicar aqui no coraçãozinho, gente, para dar uma relevância aqui na nossa live. O nosso assunto é extraordinário, tá bom? Vai abençoar você, como mãe, como pai, como filho, como pessoa, tá bom? Então, dá uma forcinha, dá uma clicada aí umas 50 vezes aí no coraçãozinho, tá bom? Clica no aviãozinho, manda para 2 ou 3 pessoas, para que então o algoritmo entenda que a live é relevante e dispare ela para as outras pessoas. Nós temos, eu disse outro dia, Viviane, entre a tua rede e a rede das crianças, são 500 mil pessoas. Então, imagina, se o algoritmo disparasse para todo mundo, mas é necessário que aconteça, então, uma interatividade para que ele veja que a live está tendo relevância. O Viviane, o nosso treinamento, né, o treinamento da fé, ele tem um objetivo, né? Nós temos esse objetivo de compartilhar, né, com as pessoas que estão aqui nessa live o que nós temos aprendido. Isso é muito importante. A gente está aqui para compartilhar o que nós temos aprendido ao longo dos anos, tá? Como pais, tá? Faz 8 anos que nós somos pais, ainda teremos, né, se Deus quiser, uma jornada longa pela frente, né? Mas o que nós estamos passando aqui para as pessoas é o que nós temos aprendido, né, ao longo desses anos. São 8 anos como pais, mas nós também somos filhos, né? Nós também somos filhos. Então, há 44 anos eu sou filho. Você é filho há quantos anos? Então, Há 38 anos. Não parece, mas então, somos assim, filhos o há que a todo esse gente tempo. quer é passar para as pessoas o que nós temos aprendido ao longo dos anos, tanto como pais, como também como pastores, né? Porque nós somos orientadores espirituais, nós ajudamos famílias, né, na igreja e ajudamos há muitos anos, né? Nós somos criados no Evangelho, nós nascemos praticamente, né, no Evangelho. Então, o que nós estamos trazendo para as pessoas é conhecimento, né? Fora
fora os estudos que a gente faz também para poder, então, ajudar as pessoas. Então, nós temos, ô Viviane, autoridade para estar aqui compartilhando o que vem dando certo, tanto na nossa igreja como na nossa casa, porque nós somos felizes, a nossa casa é abençoada, os nossos filhos são abençoados. Nós, como filhos, também somos abençoados. Então, o que nós queremos é, com autoridade, dar para as pessoas aquilo que elas precisam dentro da casa delas. E à luz da palavra, né? Porque, graças a Deus, crescemos num lar onde o que nos direcionou, ou a educação que nós tivemos, foi totalmente pautada na palavra. Os nossos pais não tiveram essa mesma bênção, né, que nós tivemos, que eles puderam nos proporcionar. Então, houve uma correção da parte deles do que eles receberam ao nos educar. E nós podemos transmitir para vocês aquilo que nós recebemos ao longo dos anos em nossa casa, em nossa família, e principalmente o que Deus ele tem nos entregado, né? Porque nós, antes de termos filhos, nós já cuidamos de famílias. Deus ele nos deu esse ministério há muitos anos de cuidar de famílias, e existe um propósito com tudo isso. Então, ao longo dos anos que nós estamos nessa jornada cuidando de famílias, temos várias experiências de pessoas que realmente enfrentaram dilemas muito delicados e complexos, né, da educação com os seus filhos. E nós queremos aqui, trazendo, né, essas experiências e com a direção de Deus, fazer com que você venha corrigir os problemas que você está enfrentando na educação com seus filhos, para que verdadeiramente você venha formar filhos que venham influenciar, filhos extraordinários, que façam a Agora, ô diferença Viviane, onde eles em toda estiverem. a nossa trajetória, tá, eu quero falar um pouco sobre isso, nós conseguimos perceber, né, que problemas de relacionamento entre pais e filhos, ainda que seja com filhos pequenos, está 100% ligado ao emocional dos pais. Eu quero até dar um exemplo aqui, quero até dar um exemplo quando nós estamos assim mais agitados, ou quando eu e você estamos assim um pouco apreensivos ou preocupados com alguma coisa, sem que a gente fale para as crianças acabam percebendo que nós estamos preocupados, agitados, sem que tenhamos falado, ou sem que, às vezes, aparentamos a eles alguma coisa, eles parecem que percebem, tá? Que tem alguma coisa que não está fluindo muito bem, então eles começam a agir de uma forma muito mais acelerada, né, do que o comum, e com isso acaba querendo tirar até a nossa estabilidade. É quando muito pai perde o equilíbrio e começa a tratar o seu filho de forma diferente, começa a tratar seu filho com gritos, com grosseria, e é quando começa, então, a ferir, né, o interior, é quando começa a ferir, então, a alma do seu filho. Eles são uma esponjinha, eles acabam absorvendo, por mais que sempre, na verdade, os pais não querem transmitir a preocupação que estão tendo para os filhos, né? Por conta da idade, eles não têm suporte emocional. Algumas vezes os pais, né? Muitos pais, a gente acompanha, atende muitas famílias, e muitos pais, mães, a maioria são mães solteiras, elas acabam dividindo ali com os seus filhos o problema, porque não tem ninguém com quem dividir, e às vezes a criança não tem esse suporte, e de uma forma inconsciente ela acaba fazendo isso. Quando não faz de forma direta, a criança percebe, porque o estado de humor ele fica alterado, a paciência ela fica limitada, né? A atenção ela fica escassa, e tudo isso são sinais que a criança ela consegue identificar. Opa, minha mãe ou meu pai não tá legal, eles estão passando por alguma coisa, tá acontecendo. Eles não sabem o que é, mas eles sabem que tem alguma coisa acontecendo, porque a sua atenção não está sendo a mesma de sempre, a sua paciência talvez está no nível zero, o seu carinho, o seu afeto está escasso, porque você está tão envolvida com alguma situação, algum problema, que você acaba vivendo somente aquilo e deixando de enxergar, né, os seus filhos que estão aí à sua volta, talvez gritando por atenção, Viviane, por por carinho, que por isso? afeto. Porque a criança é pura. A
criança é como se fosse uma folha de papel em branco. E ao longo da vida, ao longo das experiências às quais nós as submetemos, a história dessa criança vai sendo escrita nessa folha. E dependendo de como os pais estão, de como é o ambiente familiar em que essa criança está inserida, sua história seguirá caminhos diferentes. Você quer ver uma coisa? Um caso muito comum é de acontecer em pais cansados, né? Emocionalmente falando e espiritualmente também abalados, é o isolamento, tá? E esse vai ser o nosso tema de hoje. Isolamento. É muito importante que as pessoas elas façam anotações, porque assim, a gente não consegue gravar, registrar tudo na mesma hora, no mesmo momento, a gente não consegue assimilar tudo, tem coisa que às vezes passa desapercebido, ainda mais correndo de um lado para o outro. Tem gente que agora está preparando mochila, café, tem gente que está preparando marmita, tem gente que está preparando um monte de coisa. Tem gente que está em casa, sentada direitinho, bonitinha, mas tem gente que não. Então, às vezes se perdem coisas que não deveria se perder. Então, vou pedir para todo mundo aí, Viviane, digitar essa palavra, isolamento, tá? É o nosso assunto de hoje, tá? É o nosso tema de hoje, que será focado 100% nas suas emoções. Pai e mãe que está aqui conosco. Então, nós vamos focar agora, tá? Nesse tema, isolamento. E nós vamos dirigir o tema hoje ao pai e à mãe, aos pais que estão aqui, para tratar de ajudá-los. Porque se muda pai, muda filho. Entendeu? Se muda a atitude de pais, muda a atitude de filhos. Se muda comportamento de pais, muda comportamento de filhos. Agora, o pai e a mãe não podem esperar que o filho mude sem que ela mude, sem que ela entenda o motivo pelo qual ela está na situação que está. Então, vamos lá para... vamos focar nisso aqui agora, no isolamento, né? Vamos ler um texto bíblico, né? A Bíblia nos diz que os filhos são herança do nosso Senhor, são bênçãos para as nossas vidas. Assim deveria ser motivo de grande alegria, né? Estarmos com os nossos filhos e termos a oportunidade de formar cidadãos do céu, pessoas de bem que vão brilhar à luz de Jesus na terra. Porém, Viviane, o que acontece é uma exaustão, é encarar muitas vezes a educação das crianças como um fardo. E na realidade a gente percebe isso em algumas pessoas. Tanto é que elas preferem pegar o aparelho telefônico e jogar nas mãos dos seus filhos e nem sequer se preocupar com o que os seus filhos estão vendo. E sem sequer se preocupar, né, com quem os seus filhos estão falando. Aqui em casa nós temos uma regra, a gente pega o telefone, né, alguns dias da semana e deixa as crianças brincarem. E daqui a pouco nós estamos vendo um dos nossos filhos falando: eu dei oi para alguém aqui. Oi para alguém aqui? Como assim? Que negócio é esse? Eles estão jogando online, a gente não deixa eles jogarem online. E quando a gente foi perceber, quando a gente foi ver, um deles estava num joguinho que era online, a Viviane entrou para poder dar uma pesquisada para ver o que estava acontecendo, e tinha ali um monte de gente falando no chat, né, onde o pessoal conversa ali, e você pode falar um pouco mais sobre isso, foi você que leu o que estava escrito ali, né? É muito importante a gente estar a par, assim, de tudo que os nossos filhos estão fazendo, né? Jogos, porque eu creio que nos dias de hoje é o que eles mais costumam, né? Aqui em casa as crianças geralmente jogam no sábado, se comportaram bem durante a semana. E também não é o sábado o dia inteiro, é por tempo limitado. Sempre nós estipulamos o tempo, porque sempre que nós experimentamos deixar mais tempo, às vezes alguns dias da semana, muda o comportamento, muda a paciência, eles ficam parecendo robozinhos. Infelizmente, essa é a realidade. Então, assim, eu já não gosto de videogame por natureza, né? Porque na minha casa a gente já teve experiência com meu irmão, um dos meus irmãos, que jogava demais e o comportamento dele não era legal dentro de casa. Então, de casa eu já trago isso, não gosto de jogo. Então, a gente deixa até jogar. Os jogos também são selecionados, não é jogos de guerra. A gente escolhe o que vai jogar. Então, o jogo que eles costumam jogar é o Minecraft, porque
ele é educativo, né? Construção, e na escola, inclusive, eles usam isso na aula robótica. Então, eles estavam ali jogando, mas sempre com robôs, nunca online. E aí ele estava lá, ele sempre perto da gente também. Falou que descarregou o telefone, justo quando ele deu oi. Eu falei, deu oi? Mas você deu oi para quem? Se você não conversa com ninguém, se é com robô. Não, é que eu tava lá e aí uma pessoa tava falando, eu falei, não, daqui deixa eu ver. Daí ele já começou. Não, porque ele começa a se alterar, quer justificar o que estava fazendo. Eu falei, não, tudo bem, eu só vou ver o que você estava conversando, só vou ver com quem você estava falando, só isso. E aí, quando eu entrei, o assunto é nós pais, né, adultos, conseguimos filtrar. Ali são várias crianças que estavam jogando online, e tinha adultos infiltrados naquela conversa, marcando encontro no shopping, pedindo para a criança mostrar a marquinha. Assuntos assim que eu fiquei estarrecida, eu fiquei assustada, na verdade. Eu fiquei assustada com o que eu vi, né, no chat ali de conversa. Crianças são sempre mais puras, sempre se entregam, sempre falam sem pensar, né? Tinha a pergunta por um lado e a resposta. E eram assuntos aleatórios, mas várias pessoas conversando ao mesmo tempo. E aí já desinstalei o jogo do telefone deles e falei, você nunca pode falar com ninguém que você desconhece, porque a internet é um mundo, você abre a porta e você sai. E a gente já conversou que não é para conversar com ninguém, nem jogar online. E ele quis justificar que ele não sabia, que isso, que aquilo, outro. Uma outra coisa que os pais devem estar atentos a jogos e aos desenhos que o seu filho faz. Porque quando o seu filho está desenhando, ele está falando de forma lúdica o que ele está sentindo. Se raiva, se o sentimento que está sentindo, ele acaba, né, estornando ou expressando no desenho. Então, assim, toda criança tem um caderno, tem vários papéis. Aqui em casa é papel, tudo quanto é lado de desenho. Então, você está sempre atento ao que eles estão desenhando. Você pegar e perguntar, o que é isso? Me explica que desenho é esse, qual foi a sua ideia quando você estava fazendo. Porque muitas vezes os pais, como você disse, estão tão Não, e ocupados. às E a vezes, gente até Viviane, é não é nem compreensível, mas não ocupação, é às permitido. vezes é exaustão. Às vezes o pai fica tão Uhum. exausto, entendeu? É encarar muitas vezes a educação das crianças como um fardo, entendeu? E até criar uma barreira emocional com os filhos, por conta desse cansaço que leva muitos pais e mães ao isolamento emocional. Quer dizer, ele está cansado, está exausto, né, de estar ali com a criança ou de ter que educar a criança, que muitas vezes ele pega simplesmente e larga de mão, deixa lá, entendeu? E a criança vai mergulhando nesse mundo, e são coisas assim, Viviane, terríveis. São coisas terríveis, como você. Olha o que a Cruz falou aqui, ó. Vou até fixar o comentário dela. Ela falou assim: ó, meu filho teve convulsão quando estava jogando um jogo de guerra. Olha o quão perigoso é, porque mexe diretamente com a parte emotiva da criança. Os Olha jogos, só, o menino teve a gente convulsão, vê gente. Convulsão. constantemente E, convulsão. e, A e Cruz eu não sei acabou se de ele tem escrever algum aqui. tipo de, não sei, de alguma. Vou perguntar aqui alguma doença, alguma coisa, ou se foi só por conta do jogo. A criança entra no mundo, a mente dela, a cabeça dela, e outra coisa, esse negócio de desenho que você estava falando aí, ele é muito preocupante, porque não é só quando a criança tem 7, 8, 9 anos, não, já é de pequena, tá? 3, 4 anos, a criança pega o papel, começa a fazer os desenhozinhos dela ali, tem que ficar de olho, porque ali ela está externando aquilo que está dentro dela, o tipo de sentimento que ela tem. E tem criança desenhando pessoas morrendo, pessoas sendo degoladas, pessoas sendo decapitadas. Aí você vai perguntar, mas de onde tira isso? Meu filho não vê televisão? São coisas que estão dentro dela e que ela está colocando para fora. Então, pais precisam ter atenção e não se tornarem e não ficarem exaustos em relação à Isolado. criação dos seus filhos, tá? E nem se isolar, pelo amor de Deus, dá tempo de acordar ainda para a gente poder recuperar laços familiares e principalmente recuperar as nossas crianças, os nossos filhos, hein? Ela está dizendo que foi aqui, ó, foi só pelo jogo, e disse que foi com a imagem do jogo, é, com a imagem do jogo tivesse vindo e entrado na Tivesse sua mente. vindo. Tá vendo que coisa terrível? Aí o pai deixa, a mãe deixa a criança ali à vontade,
aí depois vem o sofrimento, vem a dor, né? Então, foi o que aconteceu, Viviane, com Elias, da Bíblia. Logo após um dos seus maiores momentos, ele deveria estar feliz, grato e glorificando a Deus. E Elias demonstra estar em profunda tristeza, desejando se isolar em uma caverna. Talvez você que está conosco aqui, tá bom, nessa manhã, esteja tão machucado, tão cansado, tão ferido, que tudo que você mais quer é se isolar em uma caverna emocional. Você não suporta ouvir as perguntas dos seus filhos, e nós sabemos que são muitas, não para. Quando as crianças começam a fazer pergunta e você não dá uma explicação definida, eles, meu Deus do céu, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Imagina aqui em casa, que são 3 perguntas e que você respondeu para um. Não pode ser a mesma resposta para o outro. Tem que ser 3 respostas diferenciadas e convincentes. Então, tem que responder e explicar o motivo pelo qual, a origem, porque daí de uma pergunta desperta um gatilho para outra pergunta. E não pode dar uma resposta aleatória. A gente tem que pegar essas perguntas como um incentivo de ensinar. E é por isso, e é onde nós vamos. O pai tem que ter para poder transmitir. Tem que conhecer a palavra para poder ensinar. Porque, caso contrário, fica muito difícil, uma se já educação tendo muito equilíbrio supérflua. emocional, espiritual, tá? Se já tendo exemplo, se já, sabe, se você já sendo equilibrado mentalmente, espiritualmente, não é fácil, tá? Porque nós temos equilíbrio emocional e espiritual. Tá? Nós temos esse equilíbrio. Se para nós, tudo bem que nós temos 3, nós somos um caso diferente, nós somos um caso à parte. Nós temos 3 filhos de 8 anos, com personalidades diferentes e que são muito mais acelerados do que nós dois. Eu já sou acelerado por natureza, você já é acelerada por natureza. Eles se tornaram muito mais acelerados do que nós. Então, se para nós que temos equilíbrio não é fácil, imagina para essa mãe, para esse pai que está submerso nesse mundo aí. Imagina para esse pai ou para essa mãe que está nesse isolamento, né? Então, eu quero continuar aqui e talvez você que está assistindo a gente aí agora esteja num nível tão profundo de vontade de estar só, que mal consegue ouvir a voz deles. Tem gente que não consegue, já vai para casa pensando em não ouvir os seus filhos. Já vai para casa, às vezes, pensando, caramba, vou chegar lá e eles vão estar gritando, vão estar falando. Observação, talvez isso tenha acontecido com você quando criança. Ei, por favor, entenda isso. Talvez você, quando criança, viveu isso com os seus pais. E por isso que talvez hoje você não consiga evoluir com a sua vida, tá bom? Ah, eu não sou pai, eu não sou mãe, tá ótimo, mas você é filho. E talvez o teu pai e a tua mãe tenham agido desse jeito com você, e por conta disso você está bloqueado, você tem um bloqueio. Você não consegue ser feliz, você não consegue ser uma pessoa espontânea, realizada, você não consegue ir para frente. Pelo contrário, você vive também submerso nesse mundo, nesse isolamento. E talvez você se questione ou pergunta, meu Deus, por que eu estou assim? Por que a minha vida é assim? Por que nada está certo? Por que eu não vou para frente? Por que as coisas não fluem? Porque talvez você tenha sido machucado quando criança. Mas assim como Deus chamou Elias para fora da caverna e perguntou o que ele fazia ali, com a autoridade do Espírito Santo, eu te pergunto, o que você está fazendo aí, meu querido? O que você está fazendo aí? Deus está dando para você a faca e o queijo. É só você cortar. Deus está dando a você todas as possibilidades para que você seja feliz. Vamos falar aqui com quem, por exemplo, tem uma família, marido, mulher e filhos. Tudo bem, não tem a mãe, não tem o pai, mas tem a mãe ou tem o pai, tem os filhos. Poxa, é tão bom você ter uma família, é tão bom você ter os seus filhos para abraçar, é tão bom você olhar para os seus filhos e dizer para ele, olha, eu te amo, você é a minha vida, você faz parte da minha vida, poxa vida, sabe, é tão bom você ter esses momentos, a gente aqui à noite faz isso com as crianças, quando vai deitar, de manhã, quando eles acordam, a gente abraça eles, ainda que durante o dia eles
eles sejam bem acelerados, um grita de um lado, outro grita de outro, mas nós sempre temos esse momento, sabe, de abraçar, de beijar, e isso é muito bom. Então, o que você está fazendo nessa situação, sendo que Deus está querendo que você venha viver um lado completamente diferente, oposto do que você está vivendo aí. Não é isso, Viviane? E o que levou Elias a ficar na caverna foi uma ameaça, né? E justamente é isso que acontece. Às vezes você se sente ameaçado na educação, porque você anteriormente já venceu obstáculos, né, na educação, porque a educação é algo que é constante e insistente. Essa semana eu abri uma caixinha de pergunta e eu imagino que a pessoa que me fez a pergunta não tem filhos. Que a pergunta dela foi a seguinte: por que é tão difícil educar filhos? Por que é tão difícil e intenso educar filhos? Aí eu falei, tudo que a gente... Até peguei uma frase do Augusto Cury, falando que os pais que olham a educação como um fardo, isso realmente vai desgastar a todos. Mas quando eles olham a educação como uma aventura, eles se aventuram e aprendem com os filhos. Então, às vezes, a gente intensifica mais do que é. Elias, ele já havia vencido outras batalhas. Ele venceu como um aventureiro, porque ele usava a fé. E através da fé, ele viu que os que estavam, os homens que estavam adorando a Baal, eles estavam totalmente cegos. Então ele foi um tremendo aventureiro. Ele falou: olha, vamos fazer aqui um desafio. Se o Deus que responder com fogo, esse será reconhecido como Deus verdadeiro. Diante de todas aquelas pessoas, ele lançou um desafio onde colocava em risco a sua própria vida. E por conta daquele desafio onde Deus o respondeu com fogo e ficou sabendo que o Deus de Elias era Deus e que Elias servia a esse Deus, o nome de Elias se alastrou e todo mundo conheceu Elias, né, como o homem que desafiou a Baal e fez com que todos conhecessem quem era o seu Deus. Até que uma rainha mandou um recado para Elias. E quando Elias recebeu esse recado, ele simplesmente ficou com medo. Ele já havia vencido a tantas outras batalhas, mas diante daquela ameaça, ele ficou amedrontado. E na educação, na vida familiar e na educação, é assim. Às vezes você venceu um desafio com o seu filho difícil. Nessa mãe relatou aí que o filho estava jogando e ali ele teve uma convulsão. Eu imagino a parte emocional dela como ficou, poxa, estava debaixo dos meus olhos. E eu não percebi o risco que o meu filho estava correndo. Ela disse que quando levou no comentário aí depois, ela falou, quando levou no neuro, o neuro disse que o filho dele, passou pelo mesmo problema que essa criança. Que ele também, quando estava jogando, sentiu como se algo do jogo entrasse nele, se apoderasse da mente e houve, né, esse lapso, essa convulsão. Então, imagina diante o pai que vê o seu filho diante dos seus olhos, enfrentando o problema que ele não conseguiu enxergar, como se estivesse cego diante daquela situação. Isso causa uma frustração para qualquer pai, para mim que sou mãe, para você, para qualquer pai que tem o sangue correndo nas veias, gera uma frustração. Poxa, como eu não vi? Como eu não consegui identificar? Como eu não consegui ver? E Elias, ele ficou ameaçado. Ele se sentiu ameaçado e por isso ele fugiu. E muitas vezes é um problema que faz você se sentir ameaçado e ao invés de você contra-atacar, porque anteriormente você lidou com outros desafios. Outras situações vieram na parte da educação te desafiar, mas você peitou aquele desafio e você venceu. Mas talvez porque você estava emocionalmente mais fragilizado, porque você não conseguiu enxergar algo que estava diante dos seus olhos, como Elias, você se escondeu, você se isolou. Mas ao se isolar, você se esquece que ficou quem é a parte mais frágil do lado de fora da caverna. E eles estão gritando por proteção, eles estão gritando por explicação, porque nós somos os protetores dos nossos filhos. Nós é quem proporcionamos para eles uma segurança. Não somos Deus, mas proporcionamos a eles e ensinamos que quem protege eles e a nossa família é Deus. Então, quando deixamos eles vulneráveis, nós estamos tornando a situação ainda pior. E Elias não tinha noção
de que existia um povo que dependia da fé desse homem, que era um homem intrépido. Então, ao se isolar, ele comprometia não somente a vida dele, mas a vida de muitas outras pessoas. E é isso que nós fazemos dentro da nossa casa quando nos isolamos. Não comprometemos apenas a nossa vida, mas a vida daqueles que Deus confiou. Assim como Deus confiou a Elias um povo, Deus confiou a cada um de nós a nossa família. E nós renderemos conta dos nossos filhos, que se ele confiou, é porque ele sabe Viviane, que nós então temos condições de a educá-los. pergunta que a gente faz é a seguinte: o que você está fazendo, escondendo ou se escondendo, inclusive, do amor dos seus filhos, do afeto, do carinho, da conversa, da troca? Quer dizer, o que você está fazendo, se escondendo, se isolando de coisas que são fundamentais para que você tenha paz, para que você viva bem? E tem gente que até hoje não conseguiu entender isso, tem gente que até hoje não conseguiu perceber isso. Não foi para isso que o Senhor te entregou essa herança. Não foi para que você se isole no seu celular e isole o seu filho no videogame dele, no celular dele, gerando um fantasma que talvez, quando você se desse conta, já seria mais desafiador minimizar ou eliminar, porque vai tomando uma proporção, Viviane, grande, e depois é difícil para resolver. Até se consegue resolver, mas aí entra o quê? Psicólogo, aí entra psiquiatra, aí é preciso medicamento, aí é preciso tratamento, ou seja, a situação vai se tornando mais complexa, né? Então, saia agora, em nome de Jesus, dessa caverna, desse isolamento. Olhe para o alto, de onde vem a resposta, o caminho, a solução, e busque a cura daquilo que está te fazendo desejar esse isolamento. Na semana passada, Viviane, falamos sobre o orgulho, e o orgulho nada mais é do que uma muralha de proteção contra dores. Talvez você que está aqui conosco nessa live agora tenha sido tão ferido no passado que criou uma muralha de proteção tão alta que nem seus filhos estão conseguindo transpor, mesmo com tanta doçura e amor que é comum das crianças. Quer dizer, nem com a criança ali, né, sabe, passando aquela boa vibração, aquela boa energia, ela consegue derrubar essa muralha, e isso tem causado muito sofrimento. Bom, Viviane, por isso, nesta manhã, nós queremos convidar a todos que estão aqui a orar conosco, a fim de quebrar toda força do mal, malignidade que esteja causando esse isolamento, porque a sua jornada é longa na educação dos seus filhos, para gerar uma descendência forte, feliz e saudável, emocional e espiritualmente. E depois, Viviane, da oração, se as pessoas puderem, tá? Quem está acompanhando a gente aqui, se elas puderem, que elas olhem, isso aqui é muito importante, a gente sempre fala disso no nosso treinamento, tá? Que elas olhem nos olhos dos seus filhos e fiquem por 40 segundos olhando nos olhinhos deles, comunicando amor, sorrindo. Ô, bispo, há tanto tempo eu não faço isso, hein? Se eu for olhar para minha filha hoje, que é adolescente, se eu for olhar para o meu filho hoje, que é adolescente, ele vai perguntar se eu estou maluca, se eu estou louca, se eu estou louco. Gente, é importante que em algum momento você faça. É importante que em algum momento você pratique o que você nunca praticou. Ah, não, mas eu vou ficar acanhada, vou ficar envergonhada, ai, que eu sou tímida. Nós precisamos romper essa muralha, essa barreira, e olhar para os nossos filhos. Olha nos olhos deles, encara ele, chama ela. Talvez no primeiro dia ela pense que você realmente está louca, porque talvez há muito tempo, há muitos anos, você não faz isso. Mas é importante você praticar o que nós estamos falando aqui para vocês, comunicando amor, sorrindo, sem dizer nada, mas conectando ou conectado a eles pelo coração, lançando sobre eles o que há de mais nobre em você. Depois abrace-o e diga o quanto você o ama. O Viviane, será que alguém vai conseguir fazer isso aí hoje? Quem é pai, quem é mãe aqui na live e promete que vai fazer isso aí hoje? Quem promete? Pede para as pessoas digitarem aí agora, Viviane. Ó, eu prometo, talvez já tenha gente no trabalho ou a caminho do trabalho, mas quando voltar,
vai olhar ali os 40 segundos, não vai falar nada, a criança vai até falar assim, mamãe tá doida hoje, hein? Aí depois você abraça, beija, você fala que ama. Vamos lançar esse desafio aí, Viviane. E essa geralmente é a linguagem que se usa quando eles são bebezinhos, né? Que eles não sabem se comunicar, então é através do olhar que eles conseguem perceber o afeto, o carinho, né, que é transmitido. E à medida que vai crescendo, os pais vão deixando de praticar isso e é muito profundo, porque os olhos, eles falam. Então, quem promete que hoje Ó, vai tem gente cumprir aí que essa digitou tarefa, que vai vai olhar fazer, ó, mas são aí os poucas olhinhos do seu pessoas. Nós filho. temos quase 70 na É, live e umas 7, 8 escreveram que vão fazer isso. É muito importante praticar isso. E uma coisa, Viviane, se ela conseguir, peça perdão. Não custa nada. Peça perdão. Diga que você tem falhado com eles, mas que está buscando ser uma mãe ou um pai melhor. Chega para o teu filho, eu já ouvi numa palestra do Brunet, do Tiago Brunet, ele falando sobre isso. Se alguma vez você falhou com o seu filho, disse que ele era burro, falou alguma besteira para ele no momento, vai lá e peça perdão. E quantas vezes eu ou você, depois que estávamos ali, talvez, né, um pouco agitados, falamos alguma coisa que não deveríamos ter dito, chegamos para os nossos filhos e pedimos a eles perdão. Eles até acham graça, né? Mas por que você está me pedindo perdão? Mas por que você está pedindo desculpa para mim? Não é verdade? eles ficam ironizando até às vezes quando a gente vai falar, mas é muito importante porque assim quando a gente corrige, né, eles ao se desculparem com os irmãos, nós temos que praticar exatamente a mesma coisa, porque nós estamos ensinando eles quando errarem de forma natural, eles poderem reconhecer e pedir perdão. Então, nesse momento aí de conexão, muitos têm vergonha porque não tem esse costume de se olhar nos olhos. É uma vida tão acelerada que não tem essa comunicação visual. Então, vença essa barreira da timidez, invista esse tempo tão curto vai ser muito precioso nessa conexão que você talvez vai retomar uma conexão que, quem sabe, foi rompida há muito tempo, mas que pode, e eu creio que vai ser reconectada hoje. E haverá cura através desses poucos segundos de conexão com o seu filho, você vai transmitir o quanto ele é importante, o quanto você o ama, o quanto ele é especial. E ele vai sentir esse afeto, porque você parou tudo apenas para olhar nos olhos dele. E que para muita gente tem sido muito Bom, difícil fazer fazendo isso. isso, você vai ver, você vai perceber o poder que isso tem, o poder que isso traz. E depois você pode até escrever para a gente no direct, né? Eu gostaria de ter um pouco mais de contato, né? Essa já é a terceira semana de treinamento, não é isso, Viviane? Terceira semana, né? Então a gente vai Terceira amar semana. saber, né? Entra no direct das crianças, da Viviane, e escreva, conte para a gente o benefício que isso trouxe a você. Essa ação vai promover cura em você e neles. Pode acreditar nisso. Então, agora, Viviane, nós vamos orar, tá bom? Justamente para que Deus cure, tá? As dores dessas feridas, dessa malignidade que está causando o desejo da pessoa ficar isolada. Vamos pedir para Deus remover isso, vamos pedir para Deus acabar com isso. Ninguém na caverna, ninguém isolado em seu interior, ninguém trancado em si mesmo. Deus nos chamou para a liberdade. Fomos chamados para ser livres. Deus quer que você seja livre. Então, coloque agora o seu nome aqui nos comentários, tá bom? Se você tem algum filho passando por algum problema, coloque o nome dele aqui também agora nos comentários. A Viviane vai fazer a oração, Deus vai entrar em ação. Eu acredito que muita coisa boa vai acontecer ao longo dessa semana. E quero dizer a vocês que amanhã nós estaremos aqui novamente treinando a sua fé. Antes de orar, Viviane, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tem ajudado você essa live que nós estamos fazendo, esse treinamento que nós estamos fazendo? De alguma forma tem te ajudado? De alguma forma tem acrescentado alguma coisa positiva? Hein? É a sua primeira vez aqui na live ou você já vem participando conosco desse treinamento? Coloca aqui nos comentários antes da gente fazer a oração. Eu gostaria
de ler aqui a sua resposta, tá bom? Coloque o seu nome, me diga se é a primeira vez ou se você já vem acompanhando as nossas lives e se de alguma forma tem te ajudado e se de alguma forma tem feito algum bem a você, tá bom? Porque nós vamos orar e amanhã nós estaremos aqui de volta. Lê um pouquinho aí, Viviane, os comentários. Acho que a Ariana, né? Ária, ela colocou aqui, né? É A Roberta também. sensacional. A A Josi Roberta tá falando que tem está pela ajudado primeira vez muito. aqui, ó. A Marilene Seja também está pela primeira vez bem-vinda. aqui. Hein? A Roberta está colocando sem palavras. Sem A Ingrid está palavras, colocando que é a bispo. primeira vez. A Zoraide também pela primeira vez. Como é que vocês conheceram o nosso treinamento? Como é que souberam do nosso treinamento? Entraram aleatoriamente, viu ali que estava ao vivo e entrou? Ou alguém falou para você, ou você recebeu um convite? A Maria também aqui, ó, pela primeira vez está aqui. A Novaes também é a primeira vez, a Roberta já vem acompanhando, né? Tem uma pessoa dizendo ali que são bênçãos, é a primeira vez também. Bom, vamos orar então, Viviane? Momento de oração. Se você pode, feche os olhos. Se você não tem como fechar os olhos, pelo menos eleve o teu pensamento a Deus. Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse dia. Te agradecemos pela tua misericórdia, pela tua bondade, Senhor. Sabemos que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E a prova do teu cuidado é essa mensagem que o Senhor trouxe ao nosso coração. Incentivando, meu Deus, pais que se encontram escondidos em uma caverna emocional, que estão se sentindo ameaçados por conta do comportamento dos seus filhos. E eles não sabem como lidar com essa situação, mas o Senhor hoje está incentivando para que eles possam sair dessas cavernas. Meu Deus, então eu te peço que o teu Espírito vá ao encontro de cada pessoa agora. E que seja qual for a caverna que ele tenha se escondido emocional, que tenha levado a estar escondido o medo, uma ameaça, uma frustração, uma decepção, não saber lidar porque ninguém nunca os ensinou. Eu te peço que o Senhor venha com teu Espírito, Senhor, tirá-los desse lugar tão escuro, onde eles não podem ver nada além das paredes emocionais que têm amedrontado, que têm sido fantasmas, dia e noite. E que ao mesmo tempo que eles isolam quem eles mais amam, deixando vulneráveis. Então eu te peço, Senhor, que o Senhor venha quebrar essas barreiras. Que o Senhor venha, meu Pai, com o teu Espírito, incentivá-los, fortalecê-los. Fazê-los se sentirem, meu Pai, fortes o suficiente para prosseguirem, caminhando nessa jornada da educação, que sim é desafiadora, mas que o Senhor não permitirá que venhamos estar sozinhos nem por um dia sequer. Então eu te peço, Senhor, venha restaurar o laço emocional entre os pais e filhos. Meu Deus, venha curar aquilo que talvez foi rompido por falta de diálogo, por falta de expressar o quão importante é, por falta até de pôr limites. Eu te peço que o Senhor entre agora em cada família representada por essa pessoa que está aqui nessa live. Entra, Senhor, com o teu Espírito, trazendo cura, trazendo restauração. Ó Deus, eu te peço cura não somente o emocional, mas se tem alguém enfermo, meu Deus, dentro dessa casa, dessa família, que o teu poder toque, meu Deus, para remover todas as enfermidades. Nós damos ordem de cura, nós declaramos que a enfermidade não prevaleça, a enfermidade física, a enfermidade da alma. Ó Deus, em nome de Jesus, que todo laço, toda arma do inferno contra os nossos filhos, contra a nossa casa e nossa família, que em nome de Jesus não prevaleça, mas que se cumpra a tua boa, perfeita e agradável vontade. Ó Deus, nós entregamos os nossos filhos ao Senhor, nós entregamos a nossa casa ao Senhor e te pedimos, Senhor, esteja no controle, guardando, livrando e guiando para que a tua luz ela venha resplandecer em nosso lar, em nome de Jesus. Glória Amém. a Deus. E glória Ligue a a tua Deus, fé em com a nome de nossa, Jesus. coloque amém aqui nos comentários e receba essa bênção. Você sairá desse isolamento, você vencerá essa luta, essa batalha que você está enfrentando e você viverá os melhores dias da sua vida. Em breve você estará em um outro nível. Em breve você estará vivendo uma nova temporada. Tudo se fará novo na sua vida. Então, Viviane, amanhã
estaremos novamente aqui treinando a fé daqueles que precisam melhorar como pessoas, como pais, como filhos. Estaremos orando por aqueles que precisam identificar uma raiz que precisa ser eliminada para que haja uma grande evolução. Que Deus abençoe a todos. Invista esse tempo. É muito importante. Não se esqueçam de cumprir a tarefa de hoje. Olhar nos olhos por pelo menos 40 segundos e depois expressar o quanto seu filho é especial, o quanto você o ama, tá bom? Um beijo no coração e até amanhã, 6 horas da manhã. Não se esqueça que meia-noite estamos na campanha de oração pela proteção do nosso lar. Aqui no meu Insta, se você quer orar pela proteção, vem orar comigo. É uma oração rápida, 5 para meia-noite começamos e no máximo, 00:05 já finalizamos, tá bom? Uma ótima Deus terça-feira e abençoe que a Deus abençoe todos. vocês.